Fala galera, bem-vindos ao canal Anderson SC e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas práticas de como é o aluguel aqui em Joinville. Essa aqui é uma dúvida muito grande das pessoas aqui nos comentários, né? Ficam sempre me perguntando como é o aluguel, como é o custo de vida e outras coisas aqui em Joinville. Então nesse vídeo eu vou te dar dicas práticas e te falar as minhas experiências sobre como é aluguel aqui na cidade de Joinville. Então eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha, me segue para não perder dicas de como é morar em Santa Catarina e especificamente agora na cidade de Joinville, porque eu moro aqui, mas eu já morei em outra cidade daqui do estado. Então, se você também pretende ir para outras cidades, é muito importante me seguir, porque eu acho que minhas dicas servem para muitas coisas, né? Muitas cidades. Como vocês já devem observar, eu já venho falando aqui em outros vídeos, o custo de vida em Santa Catarina como um todo é bem alto, bem elevado. Em algumas cidades é mais do que outras, mas ainda assim é bem alto perante a realidade de outros estados, de outras cidades do país. E eu falo isso não só relacionado ao Nordeste, a São Paulo, ao Norte, mas ao próprio Sul, porque muitas pessoas do Rio Grande do Sul e do Paraná falam que o custo de vida aqui é muito elevado comparados aos estados daqui do Sul, né, de Paraná e Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina, como geral, é muito cara para se viver em relação ao restante do Brasil inteiro. E os aluguéis não seriam diferentes. Aluguel aqui é muito, muito, muito caro. E às vezes você vai ficar surpreso porque é muito caro para entregar pouca infraestrutura. Esse é o primeiro tópico que eu vou trazer para vocês aqui. É muito comum você ver aluguéis aqui de 1.000, 1.200, 1.300, até 1.500 reais, e quando você vai ver a casa oferece pouquíssima infraestrutura, né? Paredes sem pintar, móveis, se tiver móveis antigos, velhos, quebrados. Se não tiver móveis, tem ali básico assim, mas bem precário, sabe? E oferece o básico para ruim, falando bem assim, com um preço alto. Mas por que eles fazem isso? Porque tem pessoas para pagar, pessoal. Porque Joinville tem um alto fluxo de pessoas de fora vindo todos os dias. Então, você pode ofertar o mínimo, que ainda assim vai ter alguém para alugar, porque de fato é difícil conseguir casa aqui, é difícil conseguir alugar rápido, né? Se você vem assim para alugar logo, você acaba pegando o que aparece, porque literalmente é bem difícil você achar uma boa infraestrutura com um preço acessível. Geralmente, de boas estruturas médias ali, o preço é bem elevado, então você tem que acabar sendo indo para uma casa inicial, um kitnet inicial, que não oferece tanta infraestrutura assim, mas ainda assim com preço bem alto. Outra coisa que eu observei e que eu fiquei assim bem espantado, porque é a realidade que eu nunca tinha vivido antes, é que às vezes você encontra até casas de 2 quartos mais baratos ou com preços equivalentes do que kitnets mobiliados. Por exemplo, um kitnet que é tudo conjugado ali, né? Cozinha, sala, um quarto e um banheiro. Você vai encontrar, vamos supor, por 1.000, 1.200, 1.300 reais. Você vai alugar uma casa ou um apartamento de 2 quartos, sem mobília ou com um básico de mobília, você vai achar os mesmos 1.300 reais. E isso é surreal. Por que eles fazem isso, né? Porque existem muitas pessoas que vêm para cá sozinha ou com só em duas pessoas, sabe? Que não precisa de outros quartos. E aí essas pessoas preferem kitnet, né? Porque é mais, como é que eu posso falar? É mais prático. E aí os kitnets acabam sendo até mais caros. Aí eles botam ali fogão, geladeira, cama, o básico, né? Mobiliam ali com o básico e te pedem 1.200, 1.300 reais por mês. Muitos ofertam também água e luz incluso. Não são todos, mas a maioria, né? Pode ali colocar água e luz incluso no valor do aluguel, mas ainda assim sai caro. E aí quando você parte, por exemplo, eu pesquisei alguns apartamentos, algumas casas de 2 quartos aqui que estava saindo por 1.300 reais, né? Sem mobília, né? Vamos ser bem sinceros, mas é o mesmo valor. Na minha cabeça isso não entra, porque na minha cidade que eu vim, por exemplo, se você aluga um kitnet, sei lá, vamos dar um exemplo assim, era 500, 600 reais um kitnet, uma casa de 2 quartos ia para 900 mil. Então, assim, porque tem um quarto a mais, tem mais cômodos, né? Aqui não, aqui é muito comum você ver casas de 2 quartos com o mesmo preço de um kitnet, só porque o kitnet é mobiliado ou oferece ali água e luz. Às vezes até as casas de 2 quartos também já oferecem água e luz incluso por esse mesmo valor. Então, fica aí o questionamento, né? Aquela história, se tem oferta, tem demanda. Então, se tá dessa forma, é porque as pessoas aceitam pagar e vivem, porque não tem outra opção. E tá tudo bem também, é a norma da cidade, mas é só uma dica para você, né? Se você vem com filhos, inclusive crianças aqui, é bem complicado. Eu vou falar na parte para frente sobre como é alugar com crianças e pet aqui, mas fica nesse vídeo que eu vou falar até o final, então fica aí, aguarda. Então, volto na história, é bem assim, aluguéis de
com um kitnet, né, um quarto ali conjugado e casas de 2 quartos, depende de como você vai querer. E às vezes compensa até alugar uma casa de 2 quartos, que é um kitnet aqui. É muito importante garimpar e não se desesperar. Por quê? Quando você chega na cidade, você quer encontrar logo uma casa, um emprego, e aí você fica desesperado para se estabilizar logo. Só que eu dou uma dica muito importante para vocês, pessoal. Vocês tragam um pouco de dinheiro, né? Ali uma reserva financeira para vocês conseguirem ficar em um Airbnb, em um hotel, não seja lá o que for, e garimpar. Porque se você alugar no desespero, você vai acabar caindo em uma cilada, assim, porque às vezes você aluga uma casa, faz contrato, e logo em seguida você vive a cidade e você vê que você consegue achar coisas melhores, com preços mais acessíveis, e você tem que estar ali preso 6 meses, um ano. Muita casa não faz esse contrato, mas muitos fazem, então tem que ter bastante cuidado. Então falo, sempre garimpe, nunca caia na besteira de pegar a primeira casa que você vê, porque você está meio que desesperado para alugar, porque logo mais vai aparecer algo melhor para vocês e vocês vão se arrepender muito de ter sido impulsivo nesse sentido. Agora vamos para um do tópico que eu acredito que é um dos mais importantes aqui, são as exigências, né? Isso é bem polêmico, porque eu acho que se você está procurando casa aqui em Joinville, seja de outro estado ou daqui, você já se deparou com vários anúncios de aluguéis com exigências surreais, né? Onde as pessoas querem mandar em até quem você vai trazer para te visitar. Isso é bem comum. Eu, inclusive, já fui tentar alugar uma kitnet aqui, que a mulher falou para mim bem assim: aqui é um valor X para uma pessoa, um valor X para duas pessoas, né? Já começa aí que, por exemplo, é muito comum você alugar uma casa por R$ 1.000, só que se for só você. Se você tiver uma mulher, uma esposa, um filho, enfim, não importa, duas pessoas, aí vai para R$ 1.200, R$ 1.300, né? Já começa por aí que o valor do aluguel ele muda de acordo com a quantidade de pessoas que vai morar na casa. E segundo, que ela falou assim, para cada visita que você trouxer aqui, você vai pagar R$ 100 a mais no aluguel. Ou seja, era um aluguel que você não podia nem levar visita. Caso você levasse, você iria pagar a mais. Parece até me deparei com se fosse um hotel, né? Porque no hotel é assim, você não pode levar visita, cada visita que você leva, que dorme lá, um passante, você tem que pagar a mais pelaquela pessoa. Então, assim, as exigências no geral aqui é bem assim diferente do que a gente já viu, né? A maioria não aceita pet e a maioria também não aceita criança. Eu fui pesquisar para saber o motivo disso. Acredito que o pet é por questão mais de silêncio, né? Porque o pet acaba latindo, miando, enfim, acaba arranhando os móveis, se for uma casa que tenha móveis, se não for também, mas acaba fazendo barulho ali, né? Incomodando outras pessoas, porque Joinville é uma cidade que é para trabalhar, né? Então as pessoas precisam descansar, então o pet acaba realmente fazendo barulho, isso eu entendo. Mas quando eu fui pesquisar sobre crianças, além do barulho, porque realmente criança faz barulho, faz um pouco de bagunça ali, né? É normal da criança fazer isso, mas é porque existe uma lei em que a pessoa que aluga a casa, elas não podem despejar uma pessoa com criança, menor de 18 anos, né? Menor de 10 anos. Elas não podem fazer isso, então aqui as pessoas ficam espertas com isso, né? Então, se você aluga uma casa, você tem uma criança, você acaba não pagando aluguel, ou a pessoa que te alugou quer te despejar, com criança, pela lei, é mais difícil. Então, acho que por isso, muitas pessoas aqui não aceitam crianças e nem pets. Outra coisa, é muito comum você ver lá a pessoa alugar uma kitnet, uma casa para você, e nas exigências está lá falando que não pode criança, não pode pet, não pode visita, tem horário para chegar, horário para sair, não pode ligar som, enfim, outras coisas, são muitas exigências, então acaba que tem até uma página de memes daqui de Santa Catarina que mostra, né, as exigências surreais que as pessoas aqui fazem para você alugar uma casa, né? É quase como se você estivesse pedindo para morar naquele lugar, que provavelmente o aluguel é 1.000, 1.000 e pouco, você está pagando caro pelo aquele kitnet e parece que você está pedindo para morar, porque é o tanto de exigência que as pessoas fazem aqui que chega a ser surreal. E dito isso, eu acredito que os melhores bairros para você morar aqui em Joinville são os bairros mais próximos do centro, né? Tanto para o norte quanto para o sul, que vai facilitar sua locomoção entre terminais. Como eu falei em outro vídeo anterior, que funciona muito entre terminais. Então, se você vai muito para o sul da cidade, para bairros muito afastados para o sul da cidade ou para o norte, você acaba tendo uma limitação em transporte, em localidade, em locomoção. Então, quando vocês forem buscar para morar, vocês vão achar mais barato nesses bairros mais afastados, né, nos extremos da cidade, tanto para o norte quanto para o sul. Você vai achar aluguéis mais baratos, mas que no dia a dia acaba não compensando, porque você vai pagar muito mais em transporte, em locomoção, entre outras coisas. Então, se você trabalha longe, você vai acabar se desgastando,
com o trajeto, ficando muito mais cansativo para você. Então acaba que compensa você dar R$ 200, R$ 300 a mais para um aluguel e ficar mais próximo dali da onde a cidade realmente acontece, os empregos. A não ser que você, por exemplo, trabalhe em fábrica, que é na zona industrial norte, aí você mora para lá, daí compensa. Mas fora isso, é mais comum que você busque aluguéis em casas mais em bairros mais centrais da cidade. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Eu peço que, se você gosta de conteúdos como esse, de dicas, né, de comemorar aqui em Joinville ou em Santa Catarina como um todo, eu peço que curta, comenta, compartilhe, ative o sininho, deixe aqui seu comentário para tirar dúvida comigo, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder, tá? Forte abraço e até mais.